Olá, Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da área trânsito, além de divulgar o seu serviço, o seu produto. Venha conosco fazer parte deste time. Agradecemos quem já está conosco, nossos patrocinadores, Trânsito e Educação. Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Cavalcante Seguros e Tivic Tecnologia. Rota 9503, o nosso espaço para aprender, debater, conhecer a legislação de trânsito. Estamos na Semana Nacional de Trânsito, celebrada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro. Um espaço para refletirmos o ambiente trânsito. Então, vamos refletir um pouco sobre os eventos do trânsito, as suas causas e como nós podemos evitar. Os sinistros de trânsito são causados por diferentes fatores. Porém, sempre estão relacionados com ações humanas, comportamentos, condutas. A mudança de comportamento é algo muito pessoal, individual. Só mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, quando percebermos que a mudança em questão será benéfica para nós. Enquanto não nos sentirmos sujeitos, ativos, participativos do espaço trânsito, esta mudança de comportamento pode não acontecer de forma efetiva. Pois é. Por isso, precisamos nos sentir sujeitos ativos no uso do espaço coletivo. Entre as principais causas dos eventos no trânsito estão o excesso de velocidade, o uso do telefone celular ao volante e a alcoolemia, que é dirigir após ingerir bebida alcoólica. Estes fatores tornam o trânsito um problema de saúde pública. São gastos imensos com internações hospitalares, tratamentos muitas vezes demorados e que deixam sequelas, muitas vezes irreversíveis. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a infração para excesso de velocidade no artigo 218 e seus 3 incisos, sendo o primeiro exceder a velocidade máxima permitida em até 20%. Infração de natureza média, somando 4 pontos ao infrator, passível de multa. No inciso segundo, excesso de velocidade entre 20% e 50% da máxima permitida é infração de natureza grave. Soma 5 pontos e também passível de multa. Já no inciso terceiro do artigo 218 do CTB, a infração de excesso de velocidade acima de 50% da máxima permitida é de natureza gravíssima, soma 7 pontos no prontuário do infrator, é penalizada com multa multiplicada em 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. O uso das tecnologias nos proporciona muitos avanços, desde que saibamos utilizar da forma correta. A tecnologia é como uma ferramenta de trabalho. O uso do celular
ao volante é um dos grandes desafios hoje. As pessoas se tornaram refém do telefone celular, agindo muitas vezes como se o telefone fosse uma extensão do seu corpo. Mas o celular interfere no cognitivo humano. Ele tira a atenção, faz com que a pessoa fique focada na conversa ao telefone. Nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mecanicamente. Quando tratamos de fazer de forma mecânica. Porém, a atenção, o cognitivo, é individual, é único. Só fizemos uma coisa de cada vez. Não conseguimos atentar a duas coisas ao mesmo tempo. Pense comigo. Quando você ouve o toque do celular, você já pensa diretamente em ver quem é, qual será o assunto que essa pessoa quer falar. E imediatamente atende ou lê a mensagem. A partir disso, a sua atenção é direcionada para a conversa ao telefone. É como se você desligasse do que você está fazendo. E o condutor não pode agir assim. É preciso manter o foco no que está fazendo e não no que está indo fazer. No artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos as infrações pelo uso do celular ao volante. No inciso 6º, dirigir o veículo utilizando-se do telefone celular, ou seja, falando ao celular enquanto dirige, a infração é de natureza média. Soma 4 pontos no prontuário do infrator e é passível de multa. Já o parágrafo único do artigo 252 diz que dirigir o veículo manuseando ou segurando o telefone celular é uma infração de natureza gravíssima. Vai somar 7 pontos e também passível de multa. Outro fator que contribui muito para o registro de sinistros no trânsito é o uso de álcool e de substâncias psicoativas pelo condutor. Em 2008, nós tivemos a chamada Lei Seca, a Lei 11.705. Por que ela foi chamada de Lei Seca? Por não aceitar tolerância no uso de bebidas alcoólicas por motoristas no Brasil. Essa lei completou 15 anos em 2023. E neste período, nós tivemos uma redução de 32% no número de mortes no trânsito. O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, é uma organização não governamental e divulgou, em junho de 2023, o dossiê Panorama dos Acidentes de Trânsito por Uso de Álcool no Brasil. Este estudo confirma este dado, porém, alerta para o índice de hospitalizações que foram registradas em decorrência da combinação álcool e direção. As mortes, os óbitos reduziram, mas as internações, as hospitalizações aumentaram em 34%. O estudo aponta que as vítimas são, na maioria, homens, representando 85% das internações e 89% das mortes
em decorrência do uso do álcool ao volante. A legislação de trânsito aponta as infrações para esta prática nos artigos 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É preciso entender bem a diferença dessas autuações. Vamos lá? O artigo 165 refere infração administrativa de natureza gravíssima, 7 pontos no prontuário do infrator, multa com multiplicador 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Porém, o texto da lei diz o seguinte: a infração é dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Por isso, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tem 2 enquadramentos no artigo 165. Um pelo uso do álcool e o outro pelo uso de substâncias psicoativas, aquelas que agem no sistema nervoso central. O parágrafo único do artigo 165 trata da reincidência. Então, se o condutor for flagrado 2 vezes no mesmo ano, a multa será aplicada em dobro. Esta infração, no artigo 165 do CTB, pode ter a consequência no crime de trânsito, que é o artigo 306. A infração penal é conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A pena é a detenção, que pode ser de 6 meses a 3 anos, mais multa e mais a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas para caracterizar o crime pode ser a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,33 no etilômetro, 0,33 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou os sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. O artigo 165-A trata da recusa ao teste do etilômetro, ou ao exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de substância psicoativa. A infração continua sendo de natureza gravíssima, somando 7 pontos, igual ao artigo 165. A multa é multiplicada por 10, a suspensão do direito de dirigir é por 12 meses. E a reincidência, no período de 1 ano, leva à aplicação da multa em dobro. Porém, o artigo 165-A não tem caracterização para o crime do artigo 306. Então, veja que os sinistros de trânsito podem acontecer por diferentes fatores. Nós ressaltamos aqui apenas estes 3: o excesso de velocidade, o uso do celular ao volante e a alcoolemia ao volante, que é o uso de álcool pelo condutor do veículo. Para que o trânsito se torne um ambiente mais humano e mais seguro, precisamos refletir e repensar nossas condutas, nossos comportamentos, nossas escolhas ao usar o espaço que é de todos. Evitar depende
apenas de nós. Lembre, paz no trânsito começa por você. Estamos na Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas da temática trânsito. Também podemos divulgar o seu serviço, o seu produto. Venha conosco. Já estão com a gente Trânsito e Educação, Emperia Educacional, Recursos de Multas de Piracicaba, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia. Rota 9503, o nosso espaço para debater, conhecer e aprender sobre legislação de trânsito.